Janeiro, os bandidos sequestraram mais 9, para inteirar 14, 5, né? Mais 5, ainda bem que não dei uma outra dilmada. 14 ônibus no total de ontem para hoje sequestrados. Ontem foi por conta da ação do BOPE. Hoje nós veremos na matéria especial que o Sadoc preparou para a gente o tamanho do rombo, principalmente, para a população lá do Rio de Janeiro. Vocês não vão acreditar quantos milhões em prejuízo com esses ônibus todos sequestrados e depredados nos últimos 12 meses. Aí depois da matéria, você faz uma redonda, tá, Sadoquinho? Roda aí, acompanhe. Como é que tá a pavuna? Fecharam tudo aqui embaixo, aqui, ó. Fecharam, rua fechada, hein? Operação da Polícia Militar na zona norte do Rio. Para impedir o avanço dos agentes, traficantes sequestraram 3 ônibus para usar como barricadas. Tudo isso em frente a uma das principais estações de metrô do Grande Rio, a Pavuna. Além dos coletivos usados como barricadas, os criminosos também colocaram fogo em pneus e sacos de lixo. A fumaça era vista de longe. O blindado da PM atuou para desobstruir as vias. Um policial militar ficou ferido por estilhaços no pescoço depois de um confronto com bandidos. Um outro homem foi ferido e levado ao hospital. Drogas embaladas e 3 carregadores de fuzis foram apreendidos. O complexo da Pedreira, na zona norte do Rio, é dominado pela facção de tráfico de drogas, Terceiro Comando Puro. Já na zona oeste do Rio, no Itaiangá, onde ônibus também são usados como barricadas desde ontem, os traficantes do Comando Vermelho voltaram a agir nos entornos da Tijuquinha e Museu. Com o reforço do policiamento na região, mais 2 ônibus foram sequestrados nesta quinta-feira na Tijuquinha. Em 24 horas, 11 coletivos foram tomados pelos criminosos e usados como barricadas. O BOPE foi acionado e confrontos se intensificaram no fim da tarde de quarta. Fuzil, escopeta, 2 pistolas, munições e grande quantidade de drogas foram apreendidos. Com centenas de ônibus sequestrados nos últimos 12 meses, o prejuízo para reparar os estragos causados por bandos armados no Rio de Janeiro chega a 16 milhões de reais. Quem mais sofre? Os passageiros, que ficam sem o transporte devido a ameaças de novos ataques dos bandidos. Na quarta-feira, os ônibus pararam de circular na região do Itaiangá. A polícia militar disse que milicianos e traficantes iriam se enfrentar em mais uma disputa por territórios da região. Ao longo do dia, 9 ônibus foram sequestrados. Pediram com violência? Pediram para você sair? Como é que foi? Só pediram para atravessar o carro na pista e pegar a chave, só isso. Com o policiamento reforçado, algumas equipes da elite da PM foram atacadas a tiros pelos traficantes. O Comando Vermelho conseguiu tomar parte do território que historicamente foi controlado por milicianos que começaram a atuar com um grupo paramilitar no final dos anos 80 em Rio das Pedras. Na última sexta-feira, o ataque foi em Duque de Caxias. Criminosos sequestraram ônibus para usar como barricadas e atrapalharam uma operação da Polícia Militar no complexo da Mangueirinha. Ao todo, 5 suspeitos foram presos e um outro ficou ferido. Em agosto, 12 ônibus foram sequestrados no complexo do Chapadão e usados como barricadas. A ação foi em retaliação à morte de um traficante. Passageiros, empresários e motoristas. Quem vive o drama de estar no meio de um sequestro de um ônibus com traficantes fortemente armados, espera que o cenário de guerra deixe de ser uma realidade quase que diária. Fecharam aqui a Marcos de Macedo com ônibus, hein? Fica ligado. É impressionante isso, né, gente? É uma anarquia absoluta. Pô, é muita coisa. 14 ônibus em 2 dias. É impressionante isso. 9 num, mais 5 no outro. Pelo amor de Deus. Esses bandidos eu tenho a impressão que em algumas localidades do Rio de Janeiro, eles tomaram conta mesmo, sabe? De forma absoluta. Como assim que consegue sequestrar esse tanto de ônibus? O sujeito sequestra um, a polícia já chega chegando e fogo neles, né? Não é? Mas não, 14 busões, 136 ônibus nos últimos 12 meses. Vocês viram o tamanho do rombo, o prejuízo para a população do Rio de Janeiro, em um estado quebrado? 70 milhões de reais por conta desse tipo de ação. Isso é inaceitável, não dá para admitir isso. O Sadoc já voltou ou não? Queria saber se os ônibus ainda estão sequestrados ou não. Ô Sadoc, assim como sequestraram a energia da gente aqui em São Paulo, sequestraram os busões de vocês aí no Rio de Janeiro. Os ônibus ainda estão sendo utilizados como barricadas ou já foram retirados de lá, o Sadoc?
todos os ônibus sequestrados hoje já retirados das ruas, viu, Joel? Mas o impacto é muito grande. Ontem, por exemplo, a gente mostrou o dia inteiro não havia linhas ali na Museu, né? Um local extremamente populoso. São 9 ônibus, mas 190 linhas são impactadas, por isso que o passageiro fica sem coletivo. Não tem como você pensar nada diferente disso. Eu tenho certeza que o transporte público aí é precário pra caramba, assim como é pra gente aqui em São Paulo. Já com a malha normal, já com a quantidade de ônibus circulando normalmente. Imagina se você substitui ali, ou subtrai, na realidade, alguns busões. O que já não é legal fica pior ainda, né? O pior é que é a população sempre no prejuízo.